Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Então hoje eu dou continuidade à apresentação dos demais livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, escrita por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. No primeiro vídeo eu mostrei os 6 primeiros títulos que compõem essa coleção, então se você não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, recomendo que vocês assistam antes e depois voltem para esse vídeo para ver a conclusão das indicações de leitura. Então, como eu mencionei no primeiro vídeo, essa coleção foi escrita através da psicografia de Chico Xavier entre as décadas de 40 e 60. Então, elas relatam a vida no plano espiritual sob o ponto de vista do espírito André Luiz e das experiências que ele teve do outro lado da vida. Então, hoje, dando continuidade aos demais volumes, eu vou apresentar para vocês o volume 7 da coleção, que é esse aqui, Entre a Terra e o Céu. Uma capa muito bonita. Essa coleção ela é toda assim muito caprichada. A FEB realmente está de parabéns porque as edições ficaram muito bonitas. Então vou ler a sinopse para vocês. Já diz o Espírito Emmanuel na apresentação desta obra. Em quase todas as páginas deste livro, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. A partir da psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz nos conta a comovente história do trio formado por Zulmira, Amaro e Odila, cujo relacionamento nos planos terrestre e espiritual influenciou profundamente a trajetória de diversos espíritos, a eles relacionados, permeando suas vidas de desajustes familiares, ciúmes e lutas cotidianas. Então esse livro aqui, ele aborda justamente as nossas relações kármicas, que todos nós temos grupos karma, com o qual nós precisamos resgatar, aprender, enfim. Então, isso é exemplificado através da história dessas 3 pessoas que é mencionada nesse livro. Então, nós vamos conhecer várias encarnações desse grupo karma e entender o que levou a certas atitudes, e aí nós vamos acompanhando a tentativa de ajuste dessas almas. É muito interessante esse livro aqui. E aí nós temos o volume 8, que é esse aqui, muito interessante, Nos Domínios da Mediunidade. Esse aqui eu já li, eu li ele fora da ordem, mas, como eu mencionei no outro vídeo, não é obrigatória a leitura na ordem, eu aconselho, mas não é obrigatória. Eu mesma, esse livro aqui, eu acabei lendo ele antes de outros, que vinham anteriores ali na coleção, Mas esse livro é muito interessante porque ele aborda justamente a mediunidade. Eu vou ler a sinopse. Em uma nova missão de trabalho, os espíritos André Luiz e Hilário deixam a colônia espiritual Nosso Lar rumo à crosta, onde presenciam situações de comunicação entre os planos superior e terrestre e reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico, compreendendo o grande esforço dos trabalhadores e a importância do intercâmbio entre os 2 mundos. Então, tem muitas informações aqui nesse livro a respeito da comunicação entre o plano espiritual e o plano material através da mediunidade. É muito interessante. Então, nós temos o volume 9, que é esse aqui, Ação e Reação. Vou ler a sinopse. Durante 3 anos, o espírito André Luiz permaneceu na Mansão Paz, instituição sob jurisdição da colônia Nosso Lar, que atende espíritos sofredores de regiões próximas à Terra. Acompanhado do amigo Hilário, o autor espiritual conhece diversos casos relacionados à lei de causa e efeito, que confirmam como a atual existência terrena do ser é vinculada à vida passada, assim como as ações do hoje condicionarão a realidade futura. Então, esse livro ele aborda uma questão básica,
sobre as leis divinas, que é a lei de ação e reação, né? Então, nós vamos, através de vários exemplos, entender, né, que tudo o que nós fazemos hoje, toda ação, vai ter uma reação, vai ter um resultado lá no futuro, né? É aquela máxima, nós colhemos tudo que nós plantamos. Então, esse livro traz muitos ensinamentos sobre esse aspecto. Então, nós temos o volume 10, que é esse aqui. Evolução em Dois Mundos. Esse aqui eu ainda não li. Vou ler a sinopse para vocês. Psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos divide-se em duas partes. A primeira relaciona as palavras do Cristo a conceitos como a existência do perispírito e corpo espiritual, fluido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, alimentação no plano espiritual e mecanismos da mente, entre outros. Já a segunda parte reúne perguntas e respostas sobre temas vinculados a matrimônio, divórcio, gestação e aborto. Então, esse livro aqui, ele tem uma característica diferente. Ele é escrito pelo André Luiz, mas ele é psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Então, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Essa capa é linda, adorei essa capa. Então, nós temos o volume 11, que é esse aqui. Mecanismos da Mediunidade. Também psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, né, e escrito por André Luiz. O espírito André Luiz alia ciência ao espiritismo para apresentar conceitos como energia, átomo, obsessão, hipnose, magnetismo, animismo e psicometria, entre outros, oferecendo aos médiuns e estudiosos da mediunidade diversos recursos para melhor compreensão de questões da física e da fisiologia que se relacionam ao tema. Esse aqui é muito interessante, eu ainda não li também, mas eu já andei dando uma folhada nele. É muito interessante porque nesse livro aqui ele vai trazer conceitos. Ele faz paralelos com questões relacionadas à física, fisiologia, para explicar os fenômenos mediúnicos, né? Parece ser bem interessante. E o nosso volume 12 é esse aqui. Sexo e Destino. Também psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, né, mas de autoria de André Luiz. Vou ler a sinopse. No Rio de Janeiro, de meados do século XX, a trajetória de duas famílias, Torres e Nogueira, se entrelaça em tramas repletas de amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio, preenchendo existências de tragédia e favorecendo a concretização de obsessões doentias no espírito de jovens e adultos membros da família. Auxiliado pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, o espírito André Luiz apresenta o mais denso romance da coleção A Vida no Mundo Espiritual, intercalando reflexões sobre amor e consciência, liberdade, compromisso, culpa, resgate, lar e reencarnação, como respostas sobre o relacionamento sexual humano e a consequência das condutas e experiências sexuais do presente em vidas futuras, sujeitas às leis de causa e efeito. Então esse aqui eu ainda não li também. Eu acho que de todos os volumes é o mais grosso. E ele aborda, pelo que eu andei dando uma olhada aqui, ele vai narrar, na verdade, a história dessas duas famílias e entre essa narração ele entra com alguns conceitos a respeito de temas relacionados a relacionamento, ao sexo, resgate, culpa, enfim, através de uma história difícil, né, desses personagens, ele nos traz exemplos, né, de como deve ser a nossa conduta. Parece ser bem interessante. E por fim, tem ainda o volume 13, que o meu volume dessa coleção não é da mesma edição atual, né? Esse aqui já é um volume um pouquinho mais antigo, porque eu já li esse livro há algum tempo, né? E a vida continua. Ele é o último volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Esse livro aqui também teve um filme
que foi inspirado nele, já faz aí alguns anos eu assisti, então eu já tinha essa edição, então não faz parte da mesma coleção, ele faz parte da mesma coleção, mas não é da mesma edição, tá? Então se vocês forem comprar, vocês vão ver a edição nova, vocês vão ver que a aparência aqui é diferente, tá? Mas é o mesmo conteúdo. Vou ler a sinopse para vocês. No 13º volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, o espírito André Luiz apresenta a história de Ernesto e Evelina, indivíduos adoentados que se conhecem às vésperas de serem submetidos a cirurgias de alto risco. Ele, um livre pensador maduro, ela, uma jovem e fervorosa esposa católica. Logo, ambos descobrirão que a enfermidade que compartilham é apenas o início de uma incrível trajetória de amor, amizade, esperança e fé, rumo ao progresso e à realização espiritual. Então, essa história é muito bonita também, eu recomendo a leitura. Na verdade, vocês podem ler fora da ordem. Eu acho que esse aqui foi o segundo livro dessa coleção que eu li. Primeiro foi Nosso Lar, depois eu acho que eu li esse aqui. E é uma história à parte, mas que, claro, ela segue ali dentro dos temas da coleção, né? É uma história muito bonita, se puderem assistam o filme também, mas como vocês sabem, o livro é sempre melhor que o filme. Mas o filme é bom também. Então é isso, pessoal. São 13 livros dessa coleção que tem muito, 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 muito conteúdo. Num primeiro momento pode parecer que eles, na verdade, discutem mais do mesmo, né? Porque alguns assuntos eles realmente se repetem, mas eles são abordados de maneira diferente, sob aspectos diferentes, né, em cada um desses livros. Então, se você é um estudioso da espiritualidade, se você deseja entender melhor, conhecer, saber um pouco mais de como é a vida do lado de lá, né, no plano espiritual, eu recomendo muito a leitura. Eu não li a coleção completa ainda, eu li alguns livros, mas eu quero ler a coleção completa. Pretendo reler alguns porque alguns faz muito, muito tempo que eu li, muitos anos, e eu realmente já não me recordo muito bem. Esses livros eles podem ser lidos e relidos porque são livros para serem estudados também. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui na descrição todos os livros que compõem essa coleção elencados, para que vocês saibam onde adquirir, caso queiram. E espero que seja proveitoso para vocês, porque realmente é uma leitura que vale muito a pena. Tem muito conhecimento ali, conhecimento confiável. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e até a próxima. Tchau!